Hoje eu vim fazer um carrinho de compra para as bonecas, para as Barbies. Daí eu vou usar a paleta de picolar. Eu já cortei aqui os tamanhos, mais ou menos. Paleta de dente, cola branca, lápis, papelão, tesoura, alicate e folha. Bom, os tamanhos do palito vai depender do tamanho da tua boneca, né? Se você quiser para as Barbie menorzinhas, para Stacy, aí teria que ser menor. Eu me baseei nesse outro carrinho aqui que eu fiz no olhômetro mesmo. Mas eu vou deixar as medidas aqui na descrição. Depois eu vou medir o carrinho, tá? Daí eu tirei as medidas por esse aqui. Eu achei que ele ficou legal, só que eu fiz com cola quente. Daí o acabamento não ficou muito legal. Tá vendo? Dá pra ver as rebarbas no carrinho. Aí esse eu vou fazer com cola branca. Primeiro eu não sabia se ia dar certo, né? Porque cola branca não... é de cola papel, né? Mas aí colou o palito direitinho e deu certo. Bom, então eu vou primeiro começar a montar. Eu não sabia como montar, então eu fui testando. Coloquei ele assim. Aí depois eu resolvi montar por partes, que aí fica mais fácil de montar. Eu faço o lado ou a frente, aí depois eu junto as peças, né? Aí fica mais fácil. Então a medida é tipo, eu fui me baseando só nesse carrinho mesmo. Esse aí na frente, só que depois eu fiz por fora. Então eu coloquei aqui nessa bandeja, que ia ficar mais fácil, né? Porque tem essas bordas aqui. Daí eu tô fazendo assim. Eu fiz lá os lados do carrinho. E agora eu tô fazendo a parte da frente. Peguei os dois palitinhos e vou colocar a paleta de dente. Pra fazer as divisórias. E ficou assim. Daí, depois eu só vou remontar todas as partes. Esse aqui é o palito com a folha, eu fiz, que é pra fazer a parte da rodinha. Daí eu só enrolei e vou colar. E tem que deixar o palito solto por dentro, que é pra ele rodar dentro. E aí eu vou cortar aqui as rodas. Primeiro eu peguei essa tampa aí de cola, mas não deu muito certo não, porque eu achei que ficou muito pequeno pro carrinho. Depois eu peguei essa tampa aí de tinta, só que também não deu certo. Aí na terceira vez eu arrumei aquela tampinha de vidro de vitamina C, aí deu certo. Que ficou quase do tamanho normal, não tem? O tamanho certo dele mesmo. Que eu não queria nem muito grande, nem muito pequeno. E que desse pra rodar. Porque senão ia ficar muito pesado o carrinho pra roda pequena. Daí eu me baseei nessa roda aí. Então ficou assim, essa parte aí das rodinhas. E agora eu só vou montar o carrinho, né? Tá assim as partes deles, ó. Essas são as rodinhas, depois eu vou pintar também. Então, aí eu vou pintar com essa tinta aqui de guache mesmo. Que não vai sair, né? Que não vai molhar, então pode ser. Essas são as partes, ficaram assim. Tá vendo que ainda tá secando? Demora muito pra fazer, porque como a cola demora muito, aí tipo, tem que esperar tipo um dia, mais ou menos, por aí. Aí depois eu tirei, mas só depois que já tava bem seco. Aí eu já tirei essa parte aqui, já tava descolada. E eu fui montando assim, ó. Essa parte aí vai ser o fundo da segunda camada, né? Que é pra colocar tipo aqueles fardos de arroz, feijão, cuscuz, que é pra colocar os produtos maiores, né? Que não cabe no carrinho. Aí coloco embaixo. Pra tirar, eu fui colocando assim passando estilete pela cola, porque se puxar de uma vez pode ser que desmonte. Daí eu fui só empurrando assim o estilete, meio que descolando. Ficou assim. A parte de trás ficou com as rebarbas, né? E no meio também. Mas isso aí dá pra cortar depois. As outras partes eu também vou descolar. O resto do mesmo jeito, com estilete. Olha como ficou. Esse aqui é a cola que secou, né? Que tipo, derramou um pouquinho e fica com essas rebarbas. Esse aqui vai ser o fundo do primeiro carrinho, né? O de cima. E agora eu vou montar. Pra montar eu achei mais complicado, porque não podia só deixar lá deitado e esperar secar. Tem que deixar na posição certinha, que é pra ele ir colando e ficar duro. Então ficou assim. Eu coloquei aí no cantinho pra ver se dava a parte do lado. Os palitos eu vou colocar pra dentro, pra não dar pra ver muito, assim. E essas pontas aí você corta, tá?
as pontas do palito de dente, que às vezes fica... pra não ficar furando, né? Então eu recortei só a pontinha mesmo, e pra dar um acabamento melhor. Daí eu fui colocando cola ali nos cantos, que era pra ver se dava pra colar lá no canto. E depois eu precisei colocar mais cola, que não tava muito boa não. Tem que deixar bem molhado mesmo, porque senão não cola. E também coloquei aqui na ponta de cá. Tá vendo? Ela vai derramando por lado. Aí tem que ficar bastante cola. Então eu fiz aqui o esqueminha, coloquei o pote de tinta, a caixinha de tinta pra escorar a do lado de cá. E também já colei a do fundo. Só que não tava colando, né? Porque tava muito folgado. Tem que ter alguma coisa aí pra escorar também. Mas já deu certo, aí colou. Então apertei ele mais, pra ficar mais durinho, e esperei mais um dia. Depois ficou assim. Essa parte aí, ó, do fundo, né? No caso, não tá colado os palitos nas grades do lado. Aí depois eu colei pra ficar mais durinho. Esse aqui eu já tinha colocado a parte da frente. Do mesmo jeito, eu só coloquei assim, cabeça pra baixo ele, e colei a parte da frente. E agora eu vou fazer as outras partes, que é a de baixo. Que é esse aqui, ó. Aquela outra grade lá. E as grades é basicamente isso. É 4 palitos de churrasco e 2 de churrasco no meio, que é pra formar a base. E o resto eu coloquei de palito de dente, que é pra fazer as gradezinhas. Porque senão ia ficar muito grosso com palito de churrasco. E os pés eu fiz com palito de churrasco também. Só que aí ficou assim. Só que eu não gostei porque ficou torto. Ficou meio mole. Depois eu ajeitei, tirei e colei de novo. E já colei aqui a parte das rodas, né? Ficou assim. E também eu esqueci de mostrar essa parte aí do lado, que é tipo pra dar um reforçozinho, tem? Pra ele não ficar muito mole, meio caído. Aí eu coloquei dois palitos de churrasco na... assim, de lado, sei lá, meio traçado assim, tá vendo? E eu achei que ficou legal o carrinho, gostei. As rodinhas funcionam, ele roda mesmo. E eu achei ele muito grande, só que é o tamanho da Barbie, né? Que é pra ela conseguir empurrar, segurar em cima. Ficou bem grande, assim, pra colocar assim na casinha dela, né? Aí ficou assim. Só que eu medi assim, tipo, o braço dela. Esse aí não dobra o braço, né? Então eu medi ele mais pra baixo. Mas é o mesmo tamanho do carrinho. Desse aí rosa, que eu fiz com cola quente, que eu não gostei do acabamento, né? E esse outro aqui, que eu não sei se eu vou pintar, e que eu fiz com cola branca. Aí é o mesmo tamanho. Só que essa daqui, ó, ela mexia os braços, dobra o braço. Aí fica mais fácil de carregar, né? Mas eu preferi deixar do mesmo tamanho. Aí fica assim, tá vendo? É como se ela tivesse com o braço dobrado e empurrando. E eu gostei do resultado. Depois eu vou fazer o mercadinho dela. Só que dá trabalho pra fazer o mercadinho, porque tem muito produto pra fazer. E também tem que fazer as prateleiras e outras coisas. Aí eu tô mostrando como é que ele roda, tá vendo? Funciona normalmente. Quanto mais você deixar a rodinha certa, né? Cortar certo, aí ele vai funcionar melhor ainda. Que a minha ficou um pouco torta, né? Mas se você deixar bem certinha, aí vai rodar melhor. Tipo, não vai ficar parecendo que tem um quebra-mola, né? Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!